Olá, tudo bem? Embora a versão bíblica afirme que os judeus sejam descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e que foram liderados por Moisés durante o Êxodo, arqueólogos e historiadores consideram essas histórias como mitologia, sabia? Mesmo que sejam importantes para a identidade judaica. No entanto, existem evidências da existência de reinos israelitas desde, pelo menos, o século VIII a.C., além dos 2 primeiros episódios da diáspora, promovidos, respectivamente, pelos assírios e depois pela deportação para a Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor. Segundo a propagação do cristianismo, os judeus foram responsabilizados pela morte de Jesus e objeto de perseguição e expulsões, especialmente na Europa cristã, no final do século XIX. Um novo tipo de antijudaísmo emergiu baseado na raça e não tanto na religião, que teve a sua expressão mais trágica no Holocausto. Afinal, como surgiram os judeus? Quais foram os principais acontecimentos de sua história? Por que eles são tão odiados? Continue aqui que contarei tudo isso para você. De acordo com a Bíblia hebraica, os judeus traçam sua origem até o patriarca Abraão, seus filhos Isaque e Jacó, e as matriarcas Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaque, e Raquel, uma das esposas de Jacó. As 12 tribos de Israel são descritas como tendo sido fundadas pelos 12 filhos de Jacó. Ele e sua família emigraram para o Egito, onde foram escravizados pelo reino dos faraós, até que participaram do êxodo liderado por Moisés. Os israelitas conquistaram a terra de Canaã sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Eles passaram pelo período dos juízes e, posteriormente, escritores bíblicos descreveram um reinado cujos primeiros 3 reis foram Saul, Davi e Salomão. Após o fim da monarquia unida, houve uma divisão entre o reino separado de Israel e o reino de Judá. Segundo alguns grupos de arqueólogos e historiadores, grande parte da versão sobre a origem dos judeus, narrados na Bíblia hebraica, é descartada como uma história mítica. A versão dada pelos historiadores é que os israelitas e a cultura judaica surgiram como uma decisão religiosa. Primeiro, baseada na monolatria e depois no monoteísmo, e não como um produto de patriarcado. Se você estiver se perguntando o que é monolatria, saiba que é bem semelhante ao monoteísmo, porém, ela aceita a existência de diferentes divindades, apesar de seguir somente uma delas. Já no monoteísmo, existe apenas uma única entidade divina, que, por convenção, é representada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Êxodo e as guerras em Canaã, descritas pela Bíblia hebraica, foram eventos importantes que moldaram os israelitas como grupo étnico, diferente de outras cidades cananeias. Além disso, os judeus compartilham uma herança genética de 4.000 anos. Os israelitas tornaram-se visíveis como povo no registro histórico entre os anos 1200 e 1000 a.C. E Estela de Merneptah, datada do ano de 1200 a.C., menciona a palavra Israel, constituindo a evidência textual mais antiga sobre a existência dos judeus. Os historiadores concordam que havia um reino de Israel por volta de 900 a.C. e que o reino de Judá surgiu cerca de 200 anos depois. Então, a evidência biológica mostra que os judeus compartilham uma herança genética comum que remonta 4 milênios atrás. A diáspora judaica é a dispersão do povo judeu fora de sua terra natal, no Oriente Próximo, e nas comunidades
que estabeleceram ao longo do mundo. Em seu significado moderno, o termo é aplicado a todas as comunidades judaicas fora do atual Estado de Israel. De acordo com a Bíblia hebraica, o primeiro episódio da diáspora ocorreu quando os israelitas do Reino de Israel foram enviados para o exílio pelos assírios no século 8 a.C. 2 séculos depois, ocorreu a deportação dos israelitas do Reino de Judá à Babilônia, durante a expulsão do Reino de Judá no século 6 a.C. O termo judeu foi usado pela primeira vez no livro de Ester para se referir aos israelitas. Os primeiros episódios da diáspora em Israel foram causados por Sargão II, o assírio, e Nabucodonosor II, o babilônio. Sargão II conquistou o reino de Israel em 722 a.C., deportando muitos israelitas para a Mesopotâmia. Cerca de 2 séculos depois, Nabucodonosor II, rei caldeu da Babilônia, conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo o Templo de Salomão e deportando os judeus no cativeiro babilônico. Após a conquista da Babilônia por Ciro o Grande, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém, onde reconstruíram o segundo templo, fortalecendo sua identidade religiosa e cultural. Na Babilônia, os judeus continuaram praticando sua religião fora do templo. Os reinos israelenses tradicionais surgiram durante a segunda parte da Era do Aço, com Israel e Judá sucedendo um reino anterior. O reino de Israel, destruído pelos assírios por volta de 720 AC, era o mais próspero, enquanto o reino de Judá, após tornar-se cliente dos assírios, declinou até a conquista de Nabucodonosor II. A elite judaica e muitas pessoas foram deportadas para a Babilônia, onde a religião se desenvolveu fora do templo. Apesar da quase formação de um centro judaico na Babilônia, os judeus retornaram a Jerusalém em 538 a.C. Durante esse período, a Torá foi escrita, reunindo direito, patrimônio e identidade judaica. Com a fundação de Alexandria, muitos judeus migraram para lá, compilando a Septuaginta, versão grega da antiga Bíblia hebraica. A divisão entre judeus tradicionais e helenizados ocorreu durante o reinado Seleucida, liderado pelos herdeiros de Alexandre o Grande. Sob Antíoco IV Epifânio, alguns rituais judaicos foram proibidos, aumentando as tensões. Parte dos judeus helenizados fundou o reino Asmoneu, 165-63 a.C. Pompeu conquistou a Judéia para Roma e Herodes o Grande foi designado rei dos judeus. Bom, a dinastia herodiana, subordinada aos romanos, 30 a 33 a.C., governou até a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos, desencadeando uma rebelião contra o domínio romano. O domínio romano resultou na destruição do Segundo Templo, em 70 d.C. As tensões entre o cristianismo em expansão e o judaísmo geraram violência. Sob Constantino I, as relações tensas persistiram, embora ele permitisse que os judeus lamentassem no Muro das Lamentações. Em 438, a imperatriz Eudóxia autorizou os judeus a orarem no Monte do Templo, provocando a revolta dos cristãos e a expulsão de opositores de Jerusalém. No século VI, Justiniano tentou converter à força os judeus de Anatólia ao cristianismo, com sucesso limitado. A expansão islâmica trouxe mudanças nas condições para a cultura judaica. Em 638, o islâmico Omar conquistou Jerusalém, permitindo que os judeus lá se restabelecessem. Considerado benevolente na tradição judaica, Omar viu os judeus envolvidos em diversas atividades. No século VII,
novos governantes muçulmanos na antiga Babilônia impuseram o imposto territorial, levando muitos judeus a migrarem para cidades como Bagdá. Durante essa migração, os judeus vivenciaram um período destacado em sua história. No século XI, durante o Califado de Córdoba, na Península Ibérica, ocorreu a Idade do Ouro judaica, um período de florescimento cultural nos séculos 8 até o início do século XI, coincidindo com o domínio muçulmano sobre a Espanha e Portugal. Na era da tolerância do Califado de Córdoba, os judeus eram integrados na sociedade, prosperando nas esferas econômica, religiosa e cultural. Ativos na ciência, indústria e comércio, eles contribuíram para diversas áreas, incluindo filosofia, poesia, matemática, medicina, geografia e botânica. Em Toledo, destacam-se na tradução de textos gregos e hebraicos para o árabe, bem como na tradução de textos árabes para línguas românicas. Essa época dourada chegou ao fim com a invasão dos almohadas do norte da África, na Andaluzia, marcando um período de intolerância em relação às minorias religiosas. Durante as cruzadas, os judeus enfrentaram repercussões severas pela morte de Jesus, com sermões em templos cristãos, incentivando cruzadas que resultaram na perseguição e morte de milhares de judeus europeus. Enquanto os cruzados se dirigiam à Terra Santa, muitos judeus foram forçados à conversão ao cristianismo, optando por tirarem a própria vida ou cometer um crime para evitar a conversão. Esses eventos são vistos como precursores do massacre de judeus no século XX durante o regime alemão. Apesar dos reinos muçulmanos ibéricos geralmente tratarem os judeus melhor que os cristãos, no século XI, episódios marcantes como o Epódromo de Córdoba, em 1011, e o de Granada, em 1066, tornaram os judeus vítimas de intolerância na Península Ibérica. Na Europa, durante o início da Idade Média, os judeus desfrutavam de melhores condições do que a maioria dos cristãos. A presença judaica na Europa remonta a períodos antigos, e nos anos 800 a 1100, cerca de 1,5 milhão de judeus habitavam a Europa cristã, aproveitando a vantagem da divisão feudal. A Igreja de Roma proibiu empréstimos de dinheiro com juros aos judeus durante grande parte da Idade Média, o que teve um impacto significativo na economia europeia. Os europeus, sendo os principais provedores de serviços nas áreas de finanças e administração, foram severamente afetados por essa proibição. Protegida pelo apoio de nobres, reis e da Igreja Romana, a posição dos judeus como financiadores se fortaleceu. Entretanto, representações negativas nos retratos da Paixão de Cristo no século XIV desencadearam perseguições e deportações de judeus. A proibição da Igreja Cristã de emprestar dinheiro com juros levou os judeus a preencherem essa lacuna, tornando-se uma ameaça potencial ao sistema financeiro. Embora as ações dos judeus como financiadores não incomodassem as elites, a ideia de conceder crédito sem enfrentar excomunhão ganhou aceitação, tornando os judeus especialistas proeminentes no comércio de dinheiro na Europa. No final das guerras medievais, especialmente após as cruzadas, as deportações em massa dos judeus tornaram-se comum. A Inglaterra institucionalizou isso em 1290 e a França expulsou 100 mil judeus em 1396, enquanto muitos buscaram refúgio na Polônia. Na Itália, especialmente em Veneza, os judeus foram confinados em guetos, uma prática que se disseminou pela Europa. Fora desses bairros, eram frequentemente identificados por uma estrela amarela. Após a queda de Granada, em 1492,
cerca de 100 mil judeus enfrentaram a escolha entre a conversão forçada ou o exílio. Uma decisão compartilhada por outros 100 mil judeus. Tomás de Torquemada, o grande inquisidor, acrescentou a queima pública na fogueira como punição para aqueles que continuassem praticando a religião judaica em segredo. Os eventos na Espanha são avaliados pelos judeus como a pior catástrofe em quase 2 milênios, rivalizando com a destruição do Segundo Templo pelos romanos durante o primeiro século e o extermínio sistemático perpetrado pelo Terceiro Reich durante a Segunda Guerra. Em 1497, Portugal confiscou os filhos menores de 14 anos dos judeus para pressionar a conversão dos seus pais. Diante disso, muitos judeus espanhóis migraram para o norte da África, onde os muçulmanos eram vistos como mais tolerantes. Alguns escolheram a Polônia e o Império Otomano, tornando Tessalônica, na Grécia, um centro importante para a comunidade judaica. A Turquia tornou-se o principal destino, acolhendo cerca de 100 mil judeus espanhóis e se tornando a primeira comunidade judaica global. Ao contrário de parte da Europa, o Império Otomano foi o refúgio seguro por séculos, oferecendo proteção e oportunidades de prosperidade nos setores de comércio, finanças e administração. Mesmo após um período de declínio durante o domínio cristão bizantino, a comunidade judaica se recuperou no Império Otomano após a queda de Constantinopla nas mãos muçulmanas. Mesmo hoje, ainda abriga uma pequena população hebraica. O judaísmo, no âmbito global, também teve seu século de iluminação por volta da década de 1770. Esse movimento intelectual surgiu dentro do judaísmo da Europa Central e Oriental, exercendo alguma influência na Europa Ocidental, sendo muitas vezes conhecido como Ilustração Judaica. O projeto visava renovar a cultura judaica ao adotar os costumes dos países anfitriões, mantendo sinais de identidade com o uso do hebraico, promovendo racionalismo, liberalismo e liberdade de pensamento. O movimento era considerado a variante judaica do iluminismo ocidental, influenciando o mundo intelectual por mais de um século, até o surgimento do nacionalismo judeu na década de 1880. No século XIX, um novo ressentimento contra os judeus emergiu na Europa. Apesar da persistência da perseguição, a tolerância ao judaísmo começou a se espalhar. Napoleão convidou os judeus a abandonarem os guetos sob a lei napoleônica, enquanto em 1871 a Alemanha eliminou discriminações legais, deixando a Rússia como o último país europeu com restrições. Paralelamente, surgiu a ideia de discriminar os judeus não mais por questões religiosas, mas como uma suposta raça inferior. Esse novo ressentimento levou à crença de que os judeus só estariam seguros em sua própria comunidade. O caso Dreyfus, na França, na última década do século XIX, destacou essa nova forma de discriminação judaica, culminando no Manifesto J'accuse, de Émile Zola. Esse tipo de perseguição, combinada com episódios de violência patrocinados pelo Império Czarista contra os judeus russos no final do século XIX, deu origem a diversas figuras do judaísmo, levando à convicção de que a segurança da comunidade judaica só seria alcançada dentro das fronteiras de sua própria nação. Nesse período, observou-se uma intensa migração judaica para os Estados Unidos, com mais de 2 milhões de judeus buscando refúgio seguro. Entre 1890 e 1924, a maioria dos judeus da Europa Oriental e da Rússia buscou refúgio nos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. O movimento sionista, que visava um Estado judeu independente, teve seu primeiro congresso em 1897.
Após a Primeira Guerra Mundial, o sionismo liderou esforços para o estabelecimento do Estado judeu, com o Reino Unido prometendo um lar nacional na Palestina e a retirada do Império Otomano. A migração judaica para a Palestina começou nos anos 1920, mas a coabitação com os árabes tornou-se hostil. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto perpetrado pelo regime alemão causou a maior atrocidade histórica contra os judeus, impactando a promessa britânica do Estado hebraico. Após a guerra, a divulgação das atrocidades fortaleceu a determinação do povo judeu em buscar seu próprio Estado. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, as Nações Unidas propuseram a partição da Palestina entre árabes e judeus. A liderança judaica, promovendo a imigração maciça para a Palestina, incluindo refugiados de guerra, desafiou a autorização do Reino Unido, que mantinha um mandato na região. Em novembro de 1947, as Nações Unidas recomendaram a divisão, aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelos árabes. O Estado de Israel foi proclamado em 1948, desencadeando a Guerra Árabe-Israelense com vitória judaica. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion tornou-se primeiro-ministro e Chaim Weizmann presidente. Com isso, foi oficializado o Estado de Israel. Desde então, Israel esteve envolvido em conflitos significativos, como a crise de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e as guerras no Líbano, em 1982 e 2006, moldando sua trajetória ao longo das décadas. O resto da história nós já conhecemos e vemos, não só por meio dos noticiários, como também pelas redes sociais, que os problemas acerca do povo judeu parecem nunca ter uma solução. Mas acredito que todos nós, civis e filhos de Deus, só gostaríamos de uma coisa: que os acordos pudessem ser feitos sem o uso de armas e sem a matança generalizada que está ocorrendo. E isso é válido para todos os demais problemas enfrentados por outros países. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima.